dia. No ar mais um Boca no Trombone, o seu espaço de consultorias e opinião aqui na nossa Band TV. Muito obrigado aí por você que abre a sua tela nas manhãs de domingo para estar conosco. Nosso espaço de muita consultoria, os nossos consultores já estão plugados, hein? A dupla de hoje, hein? Consultoria previdenciária e consultoria trabalhista. Você vai participar pelos nossos canais de interatividade. Já estão aí na tela o @programa Boca no Trombone, pelo Instagram, Facebook, YouTube e também o nosso WhatsApp para a sua participação. E na edição de hoje, a gente tem muitas atrações. Vamos botar na tela o que a gente vai ter nesse domingo. Olha só. Informe sindical com o Sindicaixa chegando, trazendo a sua mensagem. Também temos a mensagem do Sindimetrô participando do informe sindical. E ainda o Sintect RS é o trio desse domingo. E claro, o nosso quadro especial de empreendedorismo, Palavra do Especialista Fortes. Tudo isso e muita consultoria pra gente. Falando em consultoria, vamos pôr ele aqui no nosso telão. A nossa dupla de consultores que está com a gente. Olha aí, ó, Dr. Luiz Gustavo Ramos e Dr. Pedro Guterres são os consultores previdenciário e trabalhista na manhã desse domingo. Dr. Luiz Gustavo, prazer, alegria tê-lo nesse novo formato aqui do Boca no Trombone. Bom dia. Bom dia, doutor Solano. Bom dia aos nossos telespectadores. O prazer de estar aqui é meu e espero contribuir aí trazendo informações relevantes para os nossos telespectadores. Certamente, como sempre, saudar também o Dr. Pedro Guterres, nosso consultor trabalhista, primeira vez nesse formato de muita interatividade com a nossa audiência. Dr. Pedro, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, doutor Solano, bom dia a toda a audiência do Boca no Trombone e um bom dia ao Dr. Luiz Gustavo, meu colega de bancada, na expectativa de trazermos muita informação de qualidade nessa manhã de domingo. Então vamos lá, já vamos começar, porque as dúvidas estão aqui, já estão chegando para a gente. Dúvida previdenciária, a gente caminha para o doutor Luiz. O seu tocaio, o Luiz lá de Carazinho, ele diz que tem mais de 35 anos de contribuição, incluindo o pedágio de 50%, solicitou pelo site do meu INSS, foi reconhecido o direito, porém, a servidora que analisa o processo dele está em licença saúde desde agosto do ano passado. Não teria que ter repassado para outro servidor concluir a análise aí, doutor Luiz? Bem, é evidente que sim. Esse processo não pode ficar parado aguardando o retorno da servidora que é responsável pela análise, né? Então, o nosso telespectador pode fazer o seguinte, pode impetrar um mandado de segurança, é uma ação judicial, um tipo de ação judicial, para obrigar o INSS a analisar o pedido. Não se vai analisar nessa ação o mérito da questão, mas sim a morosidade do INSS ao analisar o pedido que lhe foi apresentado. Procure um advogado da sua confiança, seu Luiz, e tome uma medida judicial, porque não é crível que o INSS fique aí com um processo aproximadamente um ano, né, considerando Sim. as informações que o senhor traz aqui, aguardando por uma resposta. Perfeito. A dúvida previdenciária respondida, vamos para a questão trabalhista com o doutor Pedro Guterres. A Isabel, lá de Canoas, ela diz o seguinte, se pode cobrar horário de intervalo não feito, mas marcado no cartão ponto? Segundo ela, são 2 anos e 6 meses sem fazer intervalo de fato, doutor Pedro. Isabel, o direito ao intervalo é um direito garantido constitucionalmente e tem o objetivo de garantir o descanso durante a jornada de trabalho, que o empregado possa se alimentar, possa se descansar, para se recuperar suas forças e assim evitar desgaste e diminuir as chances de uma doença ocupacional e um acidente de trabalho. Todo empregado que trabalha até 6 horas por dia tem direito ao intervalo de 15 minutos, e quem trabalha mais de 6 horas tem direito ao intervalo de 1 hora de descanso. No teu caso, me parece que se trata de uma fraude. O registro dos teus intervalos não estão corretos. Portanto, tu tem sim direito a cobrar esses intervalos, mas para isso tu vais ter que provar judicialmente que não usufruiu desses intervalos, apesar de tê-los anotado, e fazer a cobrança desses valores judicialmente. Tá certo. Obrigado, doutor Pedro, doutor Luiz. Daqui a pouquinho eles retornam com mais interatividade. Vá participando. Tem o nosso WhatsApp, tem o @programa Boca no Trombone pelas nossas redes sociais. Espaço agora de opinião. Chegando uma edição do nosso Informe Sindical com o Sindicaixa.
Bom dia, Solano, bom dia a todos que nos assistem. Acho que é muito importante dialogarmos sobre a situação dos servidores públicos do estado do Rio Grande do Sul. São mais de 7 anos sem nenhuma reposição de salários, enfrentando nesse mesmo período uma inflação superior a 50%, o preço dos alimentos, dos medicamentos, dos aluguéis, da energia elétrica, do gás de cozinha disparando, e estes estão com seus salários congelados. E pior, os aposentados tiveram inclusive redução de salário, fruto da reforma previdenciária do Bolsonaro, introduzida aqui no Rio Grande do Sul pelo pacote da morte do Eduardo Leite, contra o qual fizemos uma forte greve, mas que infelizmente não conseguimos êxito em impedir esse duro ataque. Neste governo do Eduardo Leite, nesses últimos anos, enquanto alardeio a sua capacidade de gestor público e homem de diálogo, nós estamos dizendo que isso tudo é mentira, porque todo esse superávit que o governo construiu, ele foi construído em cima do sangue dos servidores públicos, literalmente. Os servidores públicos que tiveram todos os seus direitos destruídos, o sucateamento do IP Saúde, a redução do salário dos aposentados, e estamos neste momento exigindo do governo do estado a reposição salarial para ao menos amenizar essa crise. Nós não suportamos mais, portanto, reajuste já. Um grande abraço, obrigado e boa semana a todos e todas. Obrigado ao presidente Érico Correia, do sindicato. Essa semana estive lá na sede do sindicato. Um abraço aí a toda a turma aí que faz valer o que é depositado a favor deles, né, de crédito nessa luta por melhores condições aos servidores estaduais. Vamos para mais consultoria? Vamos sim, a consultoria está aberta para sua participação na área de previdência, na área de direito do trabalho. Dr. Luiz Gustavo Ramos responde às questões previdenciárias. O José Roberto, aqui da capital, vai completar 36 de contribuição e 56 de idade. Será que posso dar entrada na aposentadoria, doutor Luiz? Seu José, para poder lhe responder essa pergunta adequadamente, eu precisaria saber quanto tempo de contribuição o senhor tinha na data em que foi aprovada a reforma da Previdência, isso lá em novembro de 2019, porque é necessário o cômputo de um pedágio, de um tempo adicional de trabalho, mas para tanto é necessário verificar exatamente qual era o tempo que o senhor tinha lá em 2019. Pelos dados que o senhor nos traz, ou o senhor está em condições de se aposentar já, ou o senhor está muito próximo de atingir a essa regra de transição. O que eu lhe aconselho é procurar algum profissional da sua confiança, inclusive para que este profissional possa fazer os cálculos e encontrar qual é o valor da sua aposentadoria, sim, podendo assim lhe dizer e explicar se talvez não é melhor esperar um pouquinho para ter uma aposentadoria melhor. Procure uma orientação antes de protocolar o benefício junto ao INSS, mas provavelmente o senhor já está completando o tempo necessário para a aposentação. Perfeito. Agora uma questão de direito do trabalho para o doutor Pedro Guterres, da Ruth Alves. Minha nora trabalha 1 ano e 9 meses numa empresa que não deposita o FGTS. O que ela deve fazer, visto que está querendo pedir demissão? É a dúvida encaminhada pela Ruth. O FGTS é um dos direitos mais elementares da relação de emprego. Ele é tão elementar e tão básico e tão garantido a todos os trabalhadores que a Justiça entende que o não recolhimento contumaz dos depósitos enseja o direito do empregado de rescindir o contrato de trabalho por culpa do patrão, recebendo o direito a todas as verbas rescisórias, assim como se ele tivesse sido demitido sem justa causa. Isso se chama rescisão indireta. Portanto, eu sugiro que a tua nora tire um extrato analítico do FGTS para verificar todos os meses que não foram recolhidos e converse com o empregador dela pedindo que ele regularize essa situação. Se ele não regularizar, ela deve procurar um advogado especializado da área trabalhista para buscar o recolhimento desses valores e, eventualmente, inclusive, rescindir o contrato de trabalho por culpa patronal. Tá certo. Obrigado, doutor Pedro. A nossa dupla de hoje pode participar, gente. Mande a sua dúvida previdenciária, a sua dúvida trabalhista para a gente ao longo dessa edição. A pauta que não sai, a gente muda a identidade visual, a gente muda o formato, mas a pauta que não sai aqui do Boca no Trombone é a pauta da fome. Na tela agora, o recado do nosso parceiro, o Banco de Alimentos. Vamos transformar esse momento em uma oportunidade para ser ainda mais solidário.
Participe da nossa campanha e doe alimentos sem sair de casa. Acesse doealimentos.com.br, escolha os produtos e ajude você também. É simples, é fácil, é uma atitude que ajuda muitas vidas. A solidariedade é um ato de amor que aproxima. Realização: Rede de Banco de Alimentos do Rio Grande do Sul. Acesse doealimentos.com.br e escolha a sua forma de participar dessa nobre causa. Programa Boca no Trombone com muita interatividade, muita consultoria com a nossa dupla de hoje, o Dr. Luiz Gustavo e o Dr. Pedro, que estão respondendo as questões que você vai encaminhando para a gente no nosso WhatsApp, no @programa Boca no Trombone, tem o Instagram, tem o Facebook, tem o nosso canal no YouTube. Já se inscreveu? Vá lá, se inscreva agora no nosso canal no YouTube e participe por lá também. Mais dúvidas, mais questões? Essa vem lá do sul do estado, lá de Rio Grande, o Sidomar. Diz que está na justiça há quase 6 anos e ganhou em Rio Grande, recorreram para Porto Alegre e até agora não saiu nada. Ele tem 65 de idade, conseguiu se aposentar por idade, mas quer saber se consegue também se aposentar por tempo de contribuição, doutor Luiz, e receber os atrasados, a dúvida do Sidomar. Sidomar, sim, é possível. Se tu ganhares a ação judicial que está tramitando, o amigo vai poder optar entre um benefício ou outro. O senhor poderá, inclusive, se optar pelo benefício que está sendo discutido na via judicial, receber todas as parcelas atrasadas. E também há uma importante situação que deve ser considerada. Há um julgamento pendente de decisão ainda lá no STJ, em Brasília, onde vai se decidir se o segurado poderia, inclusive, ficar com o benefício concedido na via administrativa, porque ele é melhor, e mesmo assim receber os atrasados daquele direito, ou oriundos daquele direito reconhecido na via judicial. Sim. Vá nos acompanhando aqui, que logo, logo, quando vier a decisão, nós traremos as informações todas aqui e também na Rádio Bandeirantes. Maravilha, obrigado, doutor Luiz. Vamos agora com o doutor Pedro, ele é o nosso consultor trabalhista, responde para o Rogério, lá de Caxias do Sul. Vamos subir a serra aqui. Férias, as minhas férias estão vencendo 2, pode isso? E a empresa normalmente está comunicando 2 dias antes das férias. Na dúvida do Rogério, doutor. Não pode vencer 2 férias. O empregado adquire o direito às férias após cumprir o período aquisitivo, que é de 1 ano. Cumprido esse período, o empregador tem mais 1 ano, que nós chamamos de período concessivo, para conceder as férias ao empregado. As férias devem ser comunicadas ao empregado com 30 dias de antecedência e serem pagas 2 dias antes do início da concessão da fruição. Então, o seu empregador já deveria ter lhe pago umas férias, lhe concedido o período correspondente, e agora já está quase vencendo outra. Existe, inclusive, na lei a previsão de uma ação específica para você ajuizar judicialmente, sim, exigindo do seu empregador não só que ele lhe pague as férias vencidas, mas que ele conceda o período de fruição, porque as férias, mais que tudo, têm também esse caráter de proteção da saúde e da dignidade do empregado para que ele possa descansar. Perfeito. Então, não está certo a conduta do seu empregador e você deve procurar um advogado para ver resolvida essa questão. Obrigado, doutor Pedro. Doutor Luiz, daqui a pouquinho eles retornam com mais consultoria na edição do Boca no Trombone. Vá participando, interaja com a gente aí pelo @programa Boca no Trombone e também pelo nosso WhatsApp. Mais um espaço de opinião chegando, mais um informe sindical. Hora e vez agora do recado do Sindi Metrô. Bom dia, Solano, a todos os participantes do programa e a todos que estão nos assistindo. Mais uma vez é um prazer, em nome das metroviárias e metroviários, participar do Boca no Trombone, um programa, né, que a gente tem prazer em estar junto, né, que realmente fala com todos os trabalhadores e trabalhadoras do estado do Rio Grande do Sul. A pauta principal dos metroviários, né, continua sendo a privatização. Recebemos uma notícia semana passada, né? Não é a que nós gostaríamos de receber, mas já é uma boa notícia, é um alento para nós, né? Que o calendário da privatização do governo Bolsonaro para a Transurb estava marcado para março e abril.
e agora foi jogado para agosto e outubro, ou seja, ganhamos um tempo a mais, né, para brigarmos contra esse crime, né, contra todo mundo que usa o transporte público e organizarmos os trabalhadores. Com relação à privatização, né, a gente gostaria e insiste, né, nós não fugimos de nenhum debate, nós só queremos que quem debata conosco, debata de forma séria e correta, né, e não use mentiras, né, para justificar a privatização. No Brasil se usa muito o exemplo das telefonias, que é uma privatização que deu certo, e essa é uma grande mentira. Né? Que a telefonia no Brasil é caríssima, a nossa internet é caríssima, é a pior do mundo. Quer dizer, então, não é porque tu pode comprar um aparelho de celular na esquina que a privatização deu certo. Pelo contrário, nós temos um serviço muito ruim de telefonia. E isso é comum, é quem mais tem reclamação em todos os órgãos, né, da Justiça. Nós vimos agora recentemente, semana passada, a empresa que havia comprado o Aeroporto do Galeão no Rio de Janeiro vai devolver o Aeroporto do Galeão. Ou seja, no primeiro momento, sem a primeira dificuldade, eles pegam e retornam para as mãos do Estado. No estado do Rio de Janeiro, que é o único metrô privado, a tarifa mais cara do Brasil, pediram dinheiro para o governo do Estado e levaram. Ou seja, a privatização, na verdade, não é boa para ninguém e nós queremos fazer essa discussão de forma séria e correta e para isso ficamos à disposição. Um grande abraço. Vamos ficar atento a esse tema, o tema das privatizações. Um abraço ao presidente Luiz Henrique Chagas, do Sindimetrô. Mais consultoria previdenciária, consultoria trabalhista. Hoje a gente recebe o doutor Luiz Gustavo Ramos e o doutor Pedro Guterres para responder as dúvidas de você, nosso telespectador. O doutor Luiz responde para o Jairo Hernandes, lá de Pelotas. Abraço aí à Zona Sul. Ele diz que quer saber se pode se aposentar em duas situações, doutor Luiz. Servidor público em Pelotas, há 21 anos, e trabalha numa empresa do setor privado, com carteira assinada. Na prefeitura ele é estatutário. Ele quer saber se ele pode ter as duas aposentadorias ou, se não, né, se ele pode unir o tempo de uma na outra. É a dúvida do Jairo Hernandes. Na verdade, é possível ambas as situações, né? O segurado que contribui para dois regimes distintos, um regime próprio e outro regime geral, INSS, pode ter duas aposentadorias e acumular o recebimento das duas, inclusive, sem qualquer dificuldade, desde que implemente as condições em cada uma delas, né? Não podendo, por óbvio, usar o mesmo tempo nos dois benefícios, né? Cada tempo que é usado num benefício não poderá ser utilizado no outro. E aí, então, o que é necessário é verificar o que é mais vantajoso para o segurado. Usar o tempo integral numa única aposentadoria ou separar os tempos em dois benefícios. Para essa resposta, é necessário um estudo, um levantamento da vida previdenciária desse segurado, né? Então, o meu conselho para ele é que procure um advogado especializado na área do direito previdenciário, para que o advogado possa, junto com ele, então, estudar qual é realmente a melhor opção. Tá certo, obrigado, doutor Luiz. Daqui a pouquinho mais consultoria, porque agora temos mais espaço de opinião. Informe sindical, da Vez e Voz, agora para o recado do Sintect RS. Bom dia, Solano. Bom dia a todos os ouvintes do Boca do Trombone. É bom voltar a falar aqui no programa e ainda trazendo esse tema tão importante que é o debate aí sobre a privatização dos Correios. Então, ano passado, a gente conseguiu comprovar para o governo, com a ajuda dos nossos colegas, com a ajuda de um setor da população mais consciente, que a privatização dos Correios não ajuda a população carente, a população pobre desse país. A gente conseguiu demonstrar que o Correio é uma empresa lucrativa sim e precisa sim de investimento, precisa sim de um cuidado, não de privatização. Que isso só quem sai prejudicado é a população. Esse ano, ainda o governo, mesmo com o Senado, com a Câmara dos Deputados dizendo que não querem votar esse tema, o governo segue dizendo que vai botar para privatização, vai botar em discussão, mas a gente acha que ele está enfraquecido nesse momento e não vai conseguir. Mas mesmo assim a gente pede para a população, pede para os nossos colegas seguir conversando com os senadores aqui no estado, o senador Paulo Paim que está nos apoiando, o senador Lazia Martins que vai estar aí concorrendo à reeleição, o senador Luiz Carlos Reis, que tem aí uma posição pela privatização dos Correios, para dizer para eles assim, gente, privatizar os Correios vai prejudicar todo mundo, a população pobre, vai prejudicar o estado do Rio Grande do Sul. Muito obrigado ao Alexandre Nunes, que é o coordenador geral do Sintect RS.
Mais consultoria trabalhista. Hoje recebemos aqui o Dr. Pedro Guterres para responder as questões de você, trabalhador, trabalhadora. Faça como fez a Ana aqui de Porto Alegre. Vou vender minhas férias, ganho salário mínimo e não estou de carteira assinada. O que devo fazer? É a dúvida da Ana, Dr. Pedro. Querida Ana, nossa telespectadora, veja só. Primeiramente, se o seu empregador lhe paga férias, mesmo sem tu estares de carteira assinada, é porque provavelmente tu trabalha com o preenchimento de todos os requisitos da relação de emprego. É muito importante que tu busque o reconhecimento dessa relação, para que esse teu período de trabalho seja colocado na tua carteira de trabalho, que tu seja vinculadas ao INSS para ter cobertura social. Segundamente, em relação às tuas férias, as férias elas podem ser vendidas, mas se for desejo do empregado. É uma faculdade do empregado, não pode ser imposto pelo empregador. E dos 30 dias de férias, é permitido que o empregado as venda para o empregador apenas 10 dias. Sim. Os outros 20 têm que necessariamente ser usufruídos para cumprimento da destinação de descanso, repouso, lazer e tudo mais que as pessoas devem fazer nas suas férias. Tá certo. Obrigado, doutor Pedro. Daqui a pouquinho a nossa dupla de consultores já retorna. Tá com saudade do debate? Então vou lhe dar uma boa notícia. A gente tem debate lá no nosso canal do YouTube, lá na internet. Os temas quentes estão lá. Olha só. O Boca no Trombone abre espaço em seu canal do YouTube para o debate dos temas polêmicos. O quadro Boca de Fogo trata das pautas do dia a dia, com influência para toda a sociedade. Inscreva-se em nosso canal no @programa Boca no Trombone e participe dos assuntos quentes no Boca de Fogo. Se inscreva agora, não perca tempo lá no nosso canal no YouTube, no @programa Boca no Trombone. Parada pro mate, pro café e você se ajeitar na cadeira, porque daqui a pouquinho a gente volta, tem mais consultoria, tem o quadro de empreendedorismo, tem muito mais aqui no nosso Boca no Trombone. Volta com o Boca, na manhã do seu domingo. Muito obrigado pela audiência, você sempre abrindo aí as suas manhãs com a nossa consultoria de Direito da Previdência, de Direito do Trabalho, os nossos quadros especiais, os espaços de opinião que trazemos aqui sempre no nosso Boca no Trombone de casa nova, né? Cenário novo, uma nova identidade visual, né? Opine. Use as nossas redes sociais para dizer o que achou dessa mudança aí, né? Estamos em laranja, agora um laranja bem vivo aí, trazendo acolhimento aos nossos telespectadores. E vamos para a consultoria, vamos fechar, vamos terminar a nossa série de perguntas. O José, lá de Santo Antônio da Patrulha, diz o seguinte: tem o processo contra o INSS há mais de 5 anos, gostaria de uma informação. Em 1º de fevereiro, diz concluso para decisão de admissibilidade. No dia 2, diz consulta presencial. O que significa? Vamos traduzir aí para o José, doutor Luiz Gustavo? Vamos lá, seu José, vamos lá. Concluso para a admissibilidade, o que acontece? Provavelmente esse processo está numa fase recursal, tá? A parte que perdeu, o senhor ou o INSS, ingressou com algum recurso e ele está passando por um juízo de admissibilidade, ou seja, o tribunal, muito provavelmente, está analisando se o recurso cumpre algumas formalidades exigidas por lei, para que aí o encaminhe para, possivelmente, ou o STJ em Brasília, ou o Supremo Tribunal Federal também em Brasília. Isso é o que significa concluso para a decisão de admissibilidade. No que diz respeito à consulta presencial, bom, aí eu vou ficar lhe devendo mesmo, porque não é um termo comum de se ver em processo, consulta presencial, né? E aí, então, eu não tenho como lhe dar essa resposta, porque realmente aí eu precisaria ter acesso aos autos do processo para poder lhe dizer o que realmente significa essa consulta presencial, porque, como eu disse, não é um termo que costuma se ver em processos que estão em andamento.
Tá bom. A questão agora é de direito do trabalho. A Eliane, lá de Lajeado. Foi aprovada ou não a lei do funcionário, quando for demitido, não recebe mais seguro-desemprego? Verdade ou mentira essa dúvida aqui da Eliane, doutor Pedro? Olha, doutor Solano, não sei quem foi que deu essa desinformação para nossa querida telespectadora. O seguro-desemprego continua em pleno vigor e atendendo à necessidade daqueles empregados ou trabalhadores que estão em um momento de desemprego involuntário, ou seja, foram dispensados sem justa causa ou alcançaram judicialmente uma rescisão indireta. Lembrando que para a primeira solicitação do seguro-desemprego, a pessoa deve ter trabalhado 12 meses nos últimos 18. Para a segunda solicitação, a pessoa deve ter trabalhado 9 meses nos últimos 12. E a partir da terceira solicitação, a pessoa tem direito a cada período de 6 meses de trabalho antes da dispensa involuntária. O teto do seguro-desemprego hoje é R$ 2.106. Sim. E o valor mínimo a ser pago pelo seguro-desemprego é o valor do salário mínimo nacional. Tá certo. Agradeço muito, doutor Pedro Guterres, doutor Luiz Gustavo Ramos, a nossa dupla de consultores do programa de hoje. Muito obrigado e até uma próxima. Até mais, doutor Solano. Valeu, obrigado, doutor Pedro. E essa turma que está com a gente, pessoal, está com a gente também na rádio, no Boca no Trombone da Rádio Bandeirantes. Olha só. O Boca no Trombone da Rádio Bandeirantes tem muita interatividade e opinião. As consultorias jurídicas, previdenciária e trabalhista respondem ao vivo aos ouvintes, além dos quadros especiais e a participação das entidades, todos os sábados na Rádio Bandeirantes. Nos prestigie sempre no FM 94,9 e nas nossas transmissões especiais na nossa live no @programa Boca no Trombone. Quadro de empreendedorismo? Sim, temos. Na tela agora, o Palavra do Especialista Fortus. Olá, hoje a Palavra do Especialista Fortus vai para as pessoas que recebem pensão alimentícia. Este tema, bem polêmico, está sendo então julgado pelo STF a sua constitucionalidade ou não da incidência do imposto de renda à pessoa física sobre este valor recebido. O STF então poderá decidir pela inconstitucionalidade, que vai representar uma importante economia para as pessoas que recebem pensão alimentícia. Hoje, quem recebe pensão alimentícia está sujeito ao carnê-leão, aplicar a tabela do imposto de renda e, se houver imposto a recolher, pagar até o último dia do mês seguinte. Já na declaração de ajuste anual, este valor recebido a título de pensão deverá ser somado aos outros rendimentos da pessoa e, se houver um imposto a pagar, recolher tudo junto lá no momento da entrega da declaração de ajuste anual do imposto de renda. Vamos aguardar então esta decisão do STF e aí torcendo, para que ele considere que não seja uma renda este valor recebido a título de pensão alimentícia. Muito obrigado. Importantes dicas do Evanir Aguiar, CEO do Fortus Group. Bom, a gente vai ficando por aqui nessa edição do Boca no Trombone. Você pode rever, assistir novamente essa edição no @programa Boca no Trombone, lá no nosso canal no YouTube. Vá lá, se inscreva agora, faça a sua inscrição, compartilhe com seus amigos, espalhe aí as informações do Boca no Trombone e também interagir com a gente na nossa conta no Instagram e lá na nossa página no Facebook. Durante a semana a gente vai fazendo essa tabelinha no projeto Boca no Trombone Digital. Tá bem, pessoal? E encontro marcado aqui na Band TV, domingo que vem, a partir das 8h30 da manhã. Até lá!